Bom dia. Quero fazer uma pergunta para você já no início desse vídeo. Você é um soldado do Exército de Cristo? Pensa aí com você, pensa aí no seu interior. Você se considera um soldado do Exército de Jesus Cristo? Olha que importante a sua posição nesse exército. Nós ocupamos um lugar no exército de Deus muito importante, cada um de nós. E quando não estamos nessa posição a qual Deus nos colocou, quando nos retiramos, quando paramos na nossa caminhada, quando desistimos, isso entristece o coração de Deus. E nós ficamos tão entristecidos também conosco mesmos que abandonamos a carreira. Essa carreira é a da fé. Eu me lembro sobre Davi. A história de Davi nós conhecemos. Começou lá quando ele era ainda moço, né? E ele foi até o rei Saul, onde ele tocava a sua harpa e acalmava o rei. E de repente, um exército inimigo, os filisteus, se levantou esse exército contra o povo de Israel. O exército de Israel, que servia ao rei Saul, eram homens de guerra, homens guerreiros, varões valorosos, né? Destemidos. E nesse momento, quando eles se encontraram num campo de batalha, se apresentou diante deles um guerreiro diferente. Golias, ele era um gigante. Golias, ele não era filisteu, ele foi contratado pelo exército filisteu a lutar a sua guerra contra Israel. Bem, a história conta na nossa Bíblia, né, que Davi ouviu dizer que havia um gigante contra aquele exército e que os soldados do exército do rei Saul temiam, né? Todos tiveram medo de enfrentar aquele gigante. Não havia um que desse um passo em direção. Eles ficaram parados, observando aquele exército se aproximar. E na linha de frente, o gigante. E aí ficou aquela situação. O que vai acontecer? Eles vão acabar com a gente, né? O que vai ser de nós agora? E o Davizinho estava lá. Ele, um homem, um menino, né, ainda, cheio do Espírito Santo de Deus, ele se prontificou e ele se apresentou ao rei Saul, pedindo que deixasse lutar, né, guerrear contra aquele gigante. Pensando o que levou aquele moço, aquele jovem, a tomar essa decisão, a encarar um gigante, um homem, né, acostumado, guerreiro, acostumado a batalhas, a enfrentar exércitos poderosos, né? O que levou? Bem, Davi, ele era pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam servindo o exército do rei Saul, Davi estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E Davi foi forjado lá onde ninguém via. O caráter, a honra, a graça que ele alcançou de Deus, as estratégias que ele tinha para encarar o inimigo, ele foi forjado no oculto, longe dos olhos das pessoas, lá no deserto,
no meio do nada, onde ele ficava com as suas ovelhas, Deus estava com ele. E lá ele foi treinado por Deus. E nesse momento, quando ele toma essa posição de lutar contra esse gigante, o rei Saul diz a ele assim: você precisa, todo soldado precisa, e você precisa vestir a sua armadura. E ele pegou lá, né, os seus coletes e tal, o escudo, a espada, e colocou lá em si todos os acessórios de um guerreiro. E aquilo era tudo muito grande. O seu corpinho, ele não era um guerreiro desses, né, fortes, malhados, como nós imaginamos um guerreiro. Não. Davi, ele era franzino. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Magro assim, né? Não tinha lá seus músculos. Enfim. E ele viu que aquilo estava tudo sobrando ali nele, tudo largo, pesado, aquela espada pesada, o escudo. Ele decidiu que ele não ia usar aquilo, aquelas indumentárias todas. Não. Ele abandonou aquilo tudo ali, pegou o seu alforje, né? Onde tinham ali as suas pedrinhas e foi de encontro ao guerreiro. Nesse momento, meus queridos, havia sobre ele uma armadura. A gente não podia ver, ninguém via. Saul não pôde ver, Golias não pôde ver. Os seus irmãos lá da sua casa, que faziam parte do exército de Saul, os quais, né, nesse momento disseram: o que esse menino está fazendo aqui? Ele que volte a cuidar das ovelhas do nosso pai, ele que pegue a sua harpa e vá tocar, ele é um sonhador, ele é, enfim, né? O que esse menino está fazendo aqui? Não. Davi sabia o que estava fazendo lá. Ele sabia, ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. E ele sabia, conhecia o seu chamado. Irmãos, muitas situações nas nossas vidas, nós vemos o inimigo armar guerras ao nosso redor e nós nos encontramos rodeados, às vezes, de situações embaraçosas. Vemos o nosso nome em meio de fofocas, né? Coisas que entristecem o nosso coração, nos aborrecem, coisas que nos fazem tristes, coisas que querem tirar de nós a nossa paz. E nos lembrando que somos soldados do exército de Cristo, assim como Davi, nós temos que nos preparar contra o inimigo, saber conhecer o inimigo para usar então as estratégias para vencê-lo. Davi sabia da estratégia a ser usada. Davi sabia. Davi, nós sabemos que ele atirou uma pedra com uma funda e mandou essa pedra na testa do gigante. O gigante caiu na hora. Ah, mas será que ele tinha essa força? Será que ele... Queridos, amadas do Senhor, ele tinha o Espírito Santo e ele se fortalecia na força do poder de Deus. A palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa pedra, eu creio que o Espírito Santo estava ali nas mãos de Davi, conforme ele preparou o golpe. E quando foi essa pedra lançada, a força veio de Deus. E Deus deu a vitória ao exército de Israel.
por intermédio da vida de Davi. Deus quer que estejamos preparados para a batalha. A nossa batalha é espiritual. Hoje nós não lutamos em guerras, né? Como antigamente aí nos tempos bíblicos, né? Guerra de espadas e soldados e canhões, enfim, nós não lutamos mais essas guerras. Os nossos países, eles até lutam sim, mas a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue. Ela é contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Pessoas são influenciadas pelo inimigo, elas nem percebem isso, mas elas são influenciadas de maneira sorrateira que o inimigo usa para nos afrontar, para nos entristecer, para nos fazer desanimar, para tirar o nosso foco. E quando nós perdemos o foco, nós deixamos de olhar para Jesus, nós sofremos, somos abalados, né? E esquecemos de que Deus é todo poderoso, de que Ele nos guarda e nos livra de todo mal, enfim. Como soldado de Cristo, nós precisamos também, assim como Davi, da armadura de Deus. Nós precisamos ter todos esses acessórios em nós. Quero fazer uma leitura aqui com vocês, no livro de Efésios. Paulo escreve aqui essa carta a Efésios, e no capítulo 6, verso 10, diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como assim? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo que é a fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, esta é a armadura de um soldado do exército de Cristo. Essa armadura estava na vida de Davi. Ele estava completamente vestido dessa armadura, como disse aqui a palavra no versículo 10, 11, revesti-vos de toda a armadura. Não adianta você vestir o cinturão da justiça, lá da verdade, o escudo e tal, não adianta se você esquecer do capacete. Ou se você coloca o capacete, você esquece dos sapatos lá da preparação do evangelho. Enfim, você tem que se vestir, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, para que possais estar preparados contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo, todos os dias, ele prepara um mal para as nossas vidas. A palavra diz: basta cada dia o seu mal. Tem um mal reservado para nós todos os dias, né? E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos livra desse mal todos os dias. E nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar em Deus e nos revestirmos dessa armadura de Deus.
Bom, segundo essa passagem, então, nós temos conhecimento, né, de que nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos dessa armadura. Como que eu vou fazer para resistir e vencer essa situação? A palavra diz em Tiago 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse inimigo, ele vai fugir. Então nós temos que estar preparados. Bom, vamos falar aqui do cinturão da verdade. O cinturão, ele é uma parte, né, da armadura. Para que serve o cinturão da verdade? Ele protege os órgãos geradores de vida no nosso corpo. Pensa aí, quais são os órgãos que nós geramos vida, né? Os soldados, eles vestiam. Essa era a indumentária toda de um soldado. Era como se fosse uma saia aqui, protegendo essa parte, a parte da virilidade. A couraça da justiça. Essa couraça protegendo aqui o peito e as costas. Essa couraça, ela protege os nossos órgãos vitais. E vestindo também o evangelho, calçado os pés, né, com o evangelho da paz. Que são os calçados, vai lá nos pés. O evangelho da paz, ele nos traz o sustento, o equilíbrio, uma vida equilibrada. Nós precisamos calçar os pés com o evangelho da paz, meus amados, trazendo sustento para a nossa vida, equilíbrio para a nossa vida emocional, sentimental, enfim, todas as áreas da nossa vida espiritual. Nós precisamos desse equilíbrio, desse sustento. Os nossos pés precisam estar calçados. Nós temos aqui a fé. A fé é um escudo, e aqui fala assim, olha, tomando sobretudo o escudo da fé. Qual é a importância desse escudo? Com ele, você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno, as setas que o inimigo lança contra a tua vida. Nós temos que ter fé. Ela nos livra desses males que vêm de encontro à nossa vida. Nós precisamos estar revestidos, meus queridos, de todos os itens. Ainda temos aqui o capacete da salvação. Capacete aqui, ó, revestir. A nossa mente precisa estar guardada das influências malignas, das mentiras do inimigo, de todo tipo de ingerência maligna. Nós precisamos do capacete da salvação. Ou seja, cada item dessa couraça toda, dessa armadura toda, é importante em si, ele tem o seu valor. E ali diz, vestidos de toda a armadura. Não pode ficar um item de fora, queridos. Não adianta vestir tudo, o pé ficar descalço. Não adianta vestir tudo aí e deixar, né, o nosso peito, os nossos lombos descobertos. Não, nós precisamos de todos os itens. E temos aí a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É com ela que nós vamos crer. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Se eu quero ter fé, o meu escudo da fé depende da palavra. Através da palavra eu tenho o meu escudo. Uma coisa está ligada à outra, não tem como ter um e não ter o outro. Nós precisamos de toda a armadura de Deus na nossa vida. As situações são tantas nas quais nós vamos precisar de toda a armadura. Nós precisamos estar preparados para qualquer ataque
ataque, qualquer levante do inimigo. Nós precisamos estar revestidos dessa armadura, do poder de Deus, da fé em Cristo. Nós precisamos a cada dia nos colocar na presença de Deus, pedir para que Ele acrescente a nossa fé, pedir para que Ele venha sobre nós com seu Espírito Santo, que Ele renove em nós a nossa fé. Às vezes não temos nem vontade, desejo de orar, de buscar a presença de Deus, porque se depender de nós não queremos nada espiritual, nós somos carnais, nós buscamos as coisas que saciam o nosso corpo físico. Mas Deus, Ele nos fez com necessidades carnais do nosso corpo e as espirituais. Sabe quando você coloca um plano na sua vida para alcançar algum objetivo? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, conquistar a minha casa própria, eu preciso comprar o meu carro, eu preciso fazer coisas que vão me satisfazer, vão me agradar, vão me deixar bem. Mas sabe quando você alcança o seu objetivo e você chegou até ele, olhou, observou um lado ou outro e parece que ainda falta alguma coisa? Sempre vai faltar se nós não olharmos para o nosso lado espiritual. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Ele é Jesus que dá esse alívio, essa sensação de abastança, de saciedade que o ser humano precisa. Sabe quando uma pessoa bem-sucedida, ela tem tudo o que se possa desejar, ela tem um bom carro, uma boa casa, ela tem uma situação a qual ela sempre consegue o que ela quer, fazer uma viagem, uma festa para os seus filhos, para sua família, né? E sempre quando lança um modelo novo de carro, ela consegue ir lá e trocar, e sempre tá tudo bem na sua vida, né? Financeiramente, materialmente falando, mas falta alguma coisa, ela não se sente completa. Ao passo que olhamos às vezes para uma pessoa simplesinha, às vezes mora num barraco de lona e você vê uma alegria na vida daquela pessoa. Você olha e fala, nossa, mas ela vive em miserabilidade, uma situação, sabe, difícil. Às vezes ela não tem uma cama tão confortável como a nossa, ela não tenha, né, ela ande a pé, talvez, enfim, você olha e você fala, puxa vida, essa pessoa, ela não tem nada, mas ela é tão feliz, eu consigo ver uma alegria, esse semblante dela, gente, Gente, às vezes nós vemos isso na vida de algumas pessoas e nos questionamos o que acontece, né? Que há uma felicidade, há uma graça, a graça de Deus na vida dessa pessoa, sabe? Às vezes a pessoa, ela é tão resolvida, tão abastada da presença de Deus, ela é tão próxima, a comunhão dela com Deus, sabe, é tremenda. Ela não precisa de mais nada e ela nem almeja mais nada, porque ela já tem tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Não importa o que te falta materialmente, o que te falta, enfim, Jesus é tudo. Quem tem Jesus tem tudo. A presença de Deus, ela supre toda e qualquer necessidade. Meus queridos, tem muitas situações que nós olhamos e vemos, às vezes, as pessoas têm inveja. Sabe quando você já se sentiu invejado? E você olhou para si e falou, nossa, mas eu não tenho nada. Essa pessoa tem até mais do que eu, né?
e poderia estar feliz, mas parece que quer ter o que eu tenho. Não, essa pessoa não quer ter o que você tem, essa pessoa quer ser o que você é, porque ela vê na sua vida a presença de Deus. Isso incomoda aquele que está longe da presença de Deus. E ele vê, ele ainda não sabe por que ele quer ser igual a você, sendo que você tem menos do que ele. Mas isso é espiritual. A pessoa, ela olha para o brilho que você tem nos olhos, sabe? O semblante daquele que serve a Cristo é iluminado, porque nós somos como ele, nós refletimos a presença dele. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos como nosso Pai. Nós somos filhos e herdamos, né, a aparência do nosso Pai. A alegria que o Senhor tem, ela reflete em nós, a presença dele, tudo aquilo que é dele reflete na nossa vida. E isso faz com que algumas pessoas que não se achegaram de fato a Cristo tenham esse sentimento em respeito de nós. Então, assim, é muito importante que nós venhamos estar revestidos dessa armadura maravilhosa, que basta você se achegar à presença de Deus, dobre os seus joelhos. A palavra de Deus, né, na oração do Pai Nosso, ela diz: ora, seu Pai que está em secreto, fecha a porta do teu quarto. Não é necessariamente o seu quarto, é um lugar onde você sente que é só você e Deus, né? Às vezes você está no seu serviço, você vai até o banheiro, fecha a porta lá num momentinho e fala com Deus. Aquele momento é seu e Deus. É ele e você, você e ele só. É isso que Deus quer. Deus quer um momento com você. E nesse momento, nós pedimos a graça de Deus, nós clamamos para que Deus nos revista, para que essa armadura esteja sobre a nossa vida. Nós precisamos dessa armadura. O inimigo não cessa. A palavra de Deus diz que Deus, ele não dorme, mas o inimigo também não. Ele está o tempo todo tramando contra as nossas vidas, tramando contra o nosso relacionamento, o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra os nossos animais, tudo aquilo que nos pertence. Ele quer atacar, ele quer destruir. A palavra é clara. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Não se engane. Ah, mas olha, eu vivo uma vida que, olha, eu nem lembro que o diabo existe, porque minha vida é boa, porque, enfim, você está exatamente na condição que o inimigo quer que você esteja. Situação de conforto. Se você não está sendo atacado, é porque você não o está atacando. E nós somos chamados para fazer parte de um exército que avança. E à medida que você avança contra esse exército maligno, você vai incomodar, sim. Você vai incomodar. O inimigo vai se sentir apavorado contra a sua vida. E ele vai querer se levantar, sim. Mas quando ele se levantar, você vai estar preparado. Você vai estar como Davi. Você vai estar preparado e com estratégia. Você vai ter a presença de Deus. Gente, a presença de Deus, ela nos invade de tal forma que você se sente como se você fosse o super-homem. Se sinta com todo o poder. Nada pode contra mim. Eu vou vencer. Eu vou... Não importa a tempestade, a fúria que se levante contra mim. Jesus, ele tem o poder e ele está na sua vida. Se ele venceu, você também vai vencer. E a palavra ainda fala mais. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, quando a palavra diz aqui que nós devemos orar com toda a súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança,
Perseverar é não desistir. Não desista de qualquer situação. Se você está lutando aí por um emprego, se você está lutando por qualquer que seja a situação que você queira alcançar, tenha perseverança. Não desanime. Persevere. Ore, suplique. Peça a Deus. A oração é a chave da vitória. Na oração nós pedimos, nós falamos com Deus, nós exercitamos a nossa fé. Queridos, a fé é uma confissão total de que precisamos de Deus, que só as nossas forças não bastam. Quando a gente olha para a palavra e vê tantos milagres que Jesus realizou, tantas situações aqui de fé que aconteceram, né? Nós vemos que Deus operou o milagre mediante a fé. E a fé de alguém, por exemplo, a fé do soldado, do centurião. A fé do centurião que a palavra fala nos evangelhos. Ele chega até Jesus e fala: mestre, meu soldado está doente, ele está moribundo, ele vai morrer, ele está lá na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra sua basta. Uma palavra para ele, para o meu empregado. Porque até eu digo, os meus soldados vêm, eles vêm, digo, vai, eles vão, e as minhas ordens são obedecidas. Se o Senhor disser uma palavra, já basta. Jesus disse que grande era a fé daquele homem. Ou seja, o centurião, ele viu que ele e ninguém, nenhum médico, ninguém poderia fazer algo pela vida do seu empregado. Mas que Jesus podia. Quando nós exercitamos a nossa fé, nós dizemos assim a Deus: Pai, eu não posso, mas o Senhor pode, eu confio em Ti. O Senhor pode todas as coisas, eu entrego a Ti essa situação, eu confio a Ti. Não há mãos melhores a nós entregarmos as nossas situações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, a não ser a mão de Deus. O melhor lugar para ser deixado uma súplica, uma oração, uma petição, é no altar de Deus. Entrega para Deus os seus pedidos, as suas orações e seja grato a Deus. Seja grato. Tudo que Deus fizer, amém. Tem coisas que Ele não vai fazer. Queridos, nem tudo nós podemos alcançar. Nem todos os nossos pedidos, eu digo. Porque muitas coisas nós pedimos a Deus e não somos respondidos como gostaríamos. Porém, Deus sabe o que é bom para nós. Ele conhece o nosso futuro. O dia de amanhã nosso, Ele conhece. Às vezes nós pedimos coisas absurdas para Deus e não somos atendidos e ficamos bravos, revoltados, né? Cara fechada com Deus. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Se você não recebeu e Deus não quis te dar, Deus, não é porque Ele não te ouviu, Ele te ouviu sim, mas Ele vai fazer o que é bom para você. Deus faz o que é bom para nós. Aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Não acrescenta dores. Então vamos nos contentar, nos alegrar com aquilo que de fato Deus nos dá. E ainda mais, a palavra diz: a minha graça te basta. Se você tiver a graça de Deus, você vai estar abastado. Isso vai suprir. Você não vai sentir falta de outras coisas. Amém?
eu quero que você reflita sobre essa palavra e não se preocupe com as palavras da sua oração. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não sei orar. Como que esse negócio de orar, né, de falar com Deus, eu não sei, nunca falei, eu não sei falar que nem esse povo ora bonito, que oração forte. Queridos, esqueça isso, tire isso da sua cabeça, abandone isso daí, abandone esse pensamento. Quero dizer para você, presta bem atenção aqui, em Romanos capítulo 8, olha o que o Papai do Céu diz para você. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Queridos, o Espírito Santo de Deus intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe falar, isso não é problema. Sabe por quê? O Espírito Santo sonda a intenção do seu coração. Às vezes a gente fala uma palavra que não era bem aquilo que a gente queria dizer, mas a intenção de dizer aquela palavra que não saiu muito bem ali, o Espírito Santo entrega lá para Deus, leva lá diante dele, da maneira que você precisa que Deus te ouça. A palavra, ela é transformada pelo Espírito Santo. A palavra do seu coração, ela é transformada e chega até Deus com gemidos inexprimíveis. E aí Deus entende, Deus sabe o que você quis dizer. Não se preocupe com as palavras, porque o Espírito conhece a intenção do seu coração. Graças a Deus, queridos, graças a Deus por esse momento. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu medito na palavra de Deus e eu absorvo mais um pouquinho da palavra, da essência de Cristo. Isso não tem preço. Vamos orar. Peça a Deus para te ensinar a se revestir de toda a armadura. Com essa armadura você vai estar protegido da cabeça aos pés. Você vai saber, você vai ter estratégia para lidar com qualquer situação, adversidade a qual você for colocado. Vamos orar. Feche os seus olhos nesse momento, se concentre, se liga com Deus, lá no trono. Deus, ele habita lá no esconderijo, lá no Altíssimo. Parece que ele está tão distante, parece que é inatingível. Mas quando nós nos colocamos diante dele, ele está todo ouvidos a nós, através de Cristo. Cristo nos deu esse livre acesso ao Pai. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado. E esse véu que impedia o nosso contato direto com Deus, ele foi destruído. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Você pode orar e ter livre acesso. Não precisamos de qualquer outro intercessor a não ser Jesus Cristo. Ele disse assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos ao Pai através de Jesus. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos, se liga lá com Deus. Esquece tudo que está ao teu redor. Fecha a porta do teu quarto. Fecha toda a porta. Tudo aquilo, se desliga do mundo nesse momento. E oremos. Pai poderoso, soberano Deus, te damos graças, ó Deus, por essa palavra, Pai.
Senhor, nós olhamos para o teu servo Davi, que foi um homem segundo o teu coração. E nós clamamos, Senhor, faça na nossa vida como na dele. Se preciso for, Senhor, levar-nos para um lugar apartado, onde o Senhor trate conosco e nos traga revestido, fortalecido em toda a armadura, Pai, em toda a estratégia contra o inimigo. Pai, trabalha na nossa vida, Senhor, faça isso, em nome de Jesus. Nós pedimos, nós somos carentes, nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor. Sabemos que o Senhor é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Levanta-nos, Pai, com mão poderosa. Reveste-nos, Senhor, meu Deus. Dá-nos, Senhor, a alegria da Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, Pai. Alcança, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Que eles, Senhor, meu Deus, sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor. Deus, ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti e a desejarmos termos comunhão contigo, Pai. Porque aquele que anda contigo, Senhor, ele não anda confundido. Aquele que anda contigo, Pai, ele tem a instrução em sabedoria. Pai, oh meu Deus querido e santo, abençoa-nos, Senhor, meu Deus, neste dia. Pai, ilumina os nossos passos, em nome de Jesus, meu Deus. Pai, se há alguém, Senhor, meu Deus, com alguma dor nesse momento, em nome de Jesus, Pai, acrescenta lá, coloca o teu bálsamo, Senhor, meu Deus. Tira toda a dor, tira, Senhor, meu Deus, toda a enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Sara, Senhor. Ó Deus amado e santo. Abre, Senhor, meu Deus, as portas de emprego, Senhor, para aquele que está lutando. E dá, Senhor Deus, um novo ânimo para aquele que está desanimado. Em nome de Jesus, Pai, nós temos que olhar para Ti. Olhar, Senhor Deus, para o alto, Senhor. Que olhemos para Ti, Senhor, e que nada venha tirar o nosso foco, a nossa visão, o nosso olhar de Ti, Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus, ajuda-nos porque somos pequenos, mas Tu és tão grande, Tu és o Todo-Poderoso. Nós somos Teus filhinhos, Senhor. Ó Deus querido e santo, segura, Senhor, meu Deus, na nossa mão, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Que essa palavra fixe em nosso coração e que no momento oportuno nós venhamos, Senhor meu Deus, a usá-la em nome de Jesus. Amém. Queridos, agradeço a presença aí de vocês, né, vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que seja bênção na vida de outras pessoas. Dê o seu like, ative o sininho e me ajude nessa obra, que é levar a palavra de Deus, semeando fé. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, querendo Deus.